Bom, vamos lá, galera. Chegamos aí ao nosso quinto simulado da nossa isolada de direito administrativo, nosso antepenúltimo simulado. Bom, os temas que a gente aborda nesse quinto simulado, espero que todos tenham estudado com antecedência, é a Lei 9784 de 99, que é a Lei de Processo Administrativo Federal, e a parte de controle da administração pública. Galera, Lei 9784, são mais ou menos 70 artigos e é certo de cair na nossa prova. E as questões são sempre literais. Dificilmente a Carlos Chagas coloca uma questão, um caso prático, um caso diferenciado. Normalmente as questões são literais. Então você não pode se dar ao luxo de errar a Lei 9784. Já quando eu falo de controle da administração pública, as questões são concentradas na parte de classificação do controle, né? Controle hierárquico, controle finalístico, controle interno, controle externo, controle a priori, controle concomitante, controle posteriori, né? Então, quer dizer, a parte de classificação dos controles e a parte de competências do Tribunal de Contas. E aí, essas competências do artigo 71 são aplicáveis ao Tribunal de Contas da União e também, né, por simetria, ao Tribunal de Contas do Estado e dos municípios ou até do município. Só de curiosidade, só existem 2 municípios que têm Tribunal de Contas próprio, que é o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, onde eu trabalho, e o Tribunal de Contas do município de São Paulo. A gente sabe que a Constituição, Direito Constitucional, Alexandre Araújo, ela veda a criação de Tribunal de Contas em âmbito municipal. Os únicos 2 municípios que têm Tribunal de Contas como um órgão municipal é Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Bom, então vamos começar. Qual foi o tema que eu escolhi para a gente conversar inicialmente sobre a Lei 9784? Na parte de competência. Na verdade, a gente vai dar uma pincelada aí do artigo 11 até o artigo 21. Além de eu tratar de delegação e evocação, eu também vou falar das figuras do impedimento e da suspeição dentro do processo administrativo. Galera, primeira coisa, o artigo 11, ele deixa claro que a competência ela é irrenunciável. Ou seja, eu não posso abrir mão da competência que a lei me deu. O que seria renunciar um direito? Abrir mão de um direito. Eu não posso abrir mão de uma competência que a lei me deu. Só que eu tenho as ressalvas de quê? Da delegação e da avocação de competência. Primeiro detalhe, cuidado. Quando eu falo em delegar e avocar competência, essa não é a expressão mais correta. Por quê? Porque a competência ela é intransferível. Quando eu delego, eu não estou delegando a competência, eu estou delegando o simples exercício, a atribuição. Se eu te delego uma competência, na verdade, o que acontece? Essa competência continua sendo minha. Você vai apenas exercer temporariamente essa atribuição. Então a gente fala em delegar competência, mas não é a expressão mais correta cá entre nós, né? O certo é delegar a atribuição, avocar a atribuição. Na verdade, a delegação e a avocação são sentidos opostos. Quando eu delego, eu estou transferindo, eu estou passando para alguém a atribuição. Quando eu avoco, eu estou puxando, eu estou chamando para mim aquela responsabilidade. Então são sentidos opostos. Bom, a primeira coisa que muita gente não sabe é que a delegação é uma regra. A estrutura administrativa brasileira, né, ela é uma estrutura hierarquizada. E isso favorece a delegação de competência. Então, na verdade, se você der uma lida no artigo 12, ele deixa claro que a regra é a possibilidade de delegação, salvo se houver impedimento legal. Ou seja, a regra é que eu sempre posso delegar, salvo, exceto se a lei impede. Então, olha só o que eu coloquei aqui. Primeiro, delegar é passar, transferir uma atribuição. A regra é a possibilidade de se delegar. Obviamente, se é uma possibilidade, é porque essa delegação é ato discricionário. Eu posso delegar a atribuição. Exceção se houver impedimento legal.
Como eu falei para vocês, a regra é que eu sempre posso delegar, salvo se a lei me impedir. E o artigo 13 da Lei 9784, ele traz justamente essas exceções. São as matérias indelegáveis. Pessoal, esse artigo 13 da Lei 9784 sempre aparece em prova. Então você não pode esquecer. Quais são as matérias indelegáveis? Tem que anotar. Matéria de competência exclusiva de órgão ou autoridade, decisão de recurso administrativo e edição de ato de caráter normativo. Não esquece, artigo 13 são matérias indelegáveis. Matéria de competência exclusiva de órgão ou autoridade, decisão de recurso administrativo e edição de atos de caráter normativo. Sempre aparece em prova. Beleza. Complementando, isso aqui também é outro detalhe importantíssimo. A delegação, ela pode ocorrer entre órgãos e autoridades de mesmo nível hierárquico, ou seja, no mesmo patamar. Isso aqui é o que a gente chama de delegação horizontal. Percebam, não há hierarquia entre as partes envolvidas. Elas estão no mesmo patamar. A delegação ela pode ocorrer entre órgãos e autoridades de mesmo nível hierárquico. Um diretor delegando para outro diretor, um secretário municipal delegando para outro secretário municipal. São pessoas que estão no mesmo nível hierárquico e é possível essa delegação. É óbvio que quando eu falo em delegação, normalmente a gente pensa numa relação hierárquica, né? O superior delegando para o subordinado. E realmente é assim. Normalmente, a delegação ela é vertical. Ela pressupõe uma hierarquia. Mas nem sempre. A própria lei de processo administrativo, a Lei 9784, deixa claro que a delegação pode ocorrer entre órgãos e autoridades de mesmo nível. Seria a delegação horizontal. Então não esqueçam, a delegação ela pode ser vertical, quando há hierarquia entre as partes envolvidas, ou horizontal, quando as pessoas estão no mesmo nível hierárquico. Essa delegação tem que ser parcial e por prazo determinado. E ela pode ocorrer com ou sem ressalva de exercício. Eu posso estabelecer algumas ressalvas ao exercício dessa delegação, algumas limitações ao exercício dessa delegação. Então até aí tranquilo. Bom, essa delegação a gente já sabe que é ato discricionário. Eu posso delegar. Obviamente, se eu posso delegar, eu também posso revogar essa delegação. E aí a Lei 9784 ela estabelece uma regra importante. Ela estabelece a necessidade de publicação oficial, não só do ato de delegação, mas também da sua revogação. Então eu tenho que publicar não só a delegação, mas também a revogação dessa delegação. E é isso que eu coloco aqui adiante. Exige publicação oficial, bem como a sua revogação. Então, na verdade, eu tenho que dar publicidade ao ato de delegação e à sua revogação. Beleza. A responsabilidade é de quem pratica o ato. Ou seja, quando eu falo de delegação, eu tenho duas partes. Eu tenho o delegado e o delegante. Delegante é quem delegou. Delegado é quem recebeu a atribuição. E a Lei 9784, no artigo 14, ela diz que o ato se pressupõe praticado pelo delegado. É óbvio. Se eu deleguei para você uma atribuição, você fica responsável pela prática daquele ato, bem como pelas suas consequências. Então, a responsabilidade é de quem pratica, ou seja, do agente delegado. Bom, a última setinha é a decoreba da lei. O artigo 12 da Lei 9784, ela diz que a delegação ela pode ocorrer por circunstâncias de ordem, de índole técnica, jurídica, territorial, social e econômica.
macete está aqui, ó. Cada um grava de um jeito. Eu gravei assim, ó, não esqueci mais. E a Carlos Chagas vira e mexe cobra essa decoreba. Quais são as circunstâncias que podem acarretar a delegação? TJ-TSE. Ou seja, territorial, circunstância de natureza territorial, jurídica, técnica, social e econômica. Então, o famoso TJ-TSE. Não esquece, tem que gravar, cada um decora do seu jeito. Eu gravei assim. Beleza? Então, sobre delegação, é esse resumo que você tem que conhecer. Tudo que pode cair em prova, tá aí. Na sequência, eu coloco aí as matérias indelegáveis do artigo 13, para você não esquecer. Quais são as matérias que não podem ser delegadas? Aquelas em que tem um impedimento legal. Matéria de competência exclusiva de órgão ou autoridade, edição de atos de caráter normativo e decisão de recursos administrativos. Não esquece, esse negócio sempre aparece em prova. Beleza. Sobre avocação, a letra ficou pequena, mas eu acho que dá para todo mundo entender. Sobre a avocação, a Lei 9784 ela fala muito pouquinho, no artigo 15. A Lei 9784 ela fala o básico sobre a avocação. Eu já sei que avocar é o contrário de delegar. Avocar é puxar, chamar. A gente viu que a delegação é uma regra. A regra é que eu sempre posso delegar. Só que a avocação não, ó. É uma medida de caráter excepcional. É uma medida de exceção. É uma medida excepcional e temporária. Assim como a delegação, a avocação também deve ocorrer com prazo determinado. Ela exige motivação, eu tenho que motivar as razões da avocação, e ela exige relação de subordinação. Ou seja, galera, a avocação ela vai ser sempre vertical. Não existe avocação entre órgãos e autoridades de mesmo nível hierárquico. Cuidado com isso. A gente viu que a delegação ela pode ser horizontal ou vertical. Já a avocação ela é sempre vertical. O superior vai avocar a competência do subordinado. Eu tenho que ter uma relação de subordinação, eu tenho que ter um superior e um subordinado nessa história. Bom, a Lei 9784, a gente viu no artigo 13, ela estabelece as matérias que são indelegáveis. Mas ela não faz a mesma coisa com a avocação. Na verdade, em relação à avocação, a doutrina administrativa é que estabelece que não cabe avocação de matéria de competência exclusiva. Então, resumindo, a Lei 9784 nada fala sobre isso, mas a doutrina entende que não cabe avocação de matéria de competência exclusiva de órgão ou autoridade. Pode cair? Já caiu, então é bom saber. Sobre a avocação, galera, o resumo é só esse, mole. Bom, antes de eu entrar na questão, eu queria falar um pouquinho sobre as figuras do impedimento e da suspeição. Na verdade, eu coloquei de propósito uma questão para a gente corrigir aqui sobre impedimento ou suspeição, e cá entre nós uma questão, mais uma vez, mal formulada pela Fundação Carlos Chagas. Vocês vão ver por quê. Antes de eu trabalhar a letra da lei, a literalidade do artigo 18 ao 21, eu só queria fazer um esqueminha com vocês. Esqueminha que eu sempre falo em sala de aula. Galera, o impedimento e a suspeição, eles representam vícios. Vícios de competência na prática do ato. Impedimento e suspeição. Então, nas duas situações, eu teria um vício de competência. Ou seja, quem praticou o ato não poderia ter praticado. Impedimento e suspeição são figuras típicas aí do processo, do processo administrativo, do processo judiciário como um todo. Bom, para a gente entender melhor, eu sempre faço um paralelo com o jogo de futebol, o pessoal entender. Imagina, o jogo é do Flamengo e Vasco.
O juiz é vascaíno. Ele pode apitar esse jogo? Claro que não. Vocês acham que ele não pode apitar porque ele é suspeito ou porque ele está impedido? Com certeza, ele está impedido, pô. Ele é vascaíno, ele não tem como apitar esse jogo do Flamengo com o Vasco. Agora, o jogo é do Flamengo com o Fluminense. E o juiz é vascaíno, ele não gosta do Flamengo. Ele está impedido de apitar esse jogo? Não. Mas ele é suspeito para apitar esse jogo? Com certeza. Ele já não gosta muito do Flamengo, então suspeito ele é, ó, fica de olho nesse juiz. Essa é a ideia das duas figuras processuais. Tanto que o impedimento, ele é uma presunção absoluta de vício. Ou seja, o ato praticado por quem está impedido é um ato nulo, não tem salvação. A pessoa não poderia ter praticado o ato. Já quando eu falo da suspeição, existe uma presunção relativa, ou seja, ó, fica de olho, porque esse cara ele pode prejudicar uma das partes. Na verdade, o ato praticado por quem é suspeito não é um ato nulo, é um ato anulável. E aí a principal diferença, olha como é que a coisa aqui em cima é pior, é mais grave. Quando eu falo do impedimento, olha o que a lei fala. Na figura do impedimento, a autoridade, ela deve se declarar impedida. É a própria autoridade que tem que se declarar impedida, sob pena de cometer falta grave. Ou seja, se a autoridade não se declara impedida, ela está cometendo uma falta funcional. Agora, na suspeição, olha a diferença. Ela pode ser arguída pela parte interessada. Olha a diferença, galera. No caso da suspeição, ela pode ser arguída. Se a parte achar que pode ser prejudicada, ela vai arguir a suspeição daquela autoridade julgadora. E aí, galera, o artigo 18, ele traz 3 casos de impedimento. Normalmente é quando a pessoa tem alguma relação com o próprio processo. Já atuou como perito no processo, ela tem algum interesse direto ou indireto na matéria, ela está brigando judicialmente ou administrativamente com outra parte, tem alguma relação com o processo. Agora a suspeição é mole. Grava a suspeição porque são só 2 casos. A suspeição, ela decorre da amizade íntima ou da inimizade notória. É o que a gente chama de inimigo capital. Então falou em amizade ou inimizade, falou em suspeição. A suspeição é uma presunção relativa. Ela pode ser arguída pela parte interessada. Esse ato praticado por quem é suspeito é um ato anulável. Se a parte não arguir a suspeição, o ato é válido. Se ela arguir a suspeição, o ato deve ser anulado. Já no impedimento, não. O ato ele é nulo. Ele tem que ser anulado. É uma presunção absoluta. O impedimento é tão grave que a autoridade deve se declarar impedida sob pena de cometer falta grave. Valeu? Mole, mole, impedimento de suspeição. Bom, vou apagar aqui só para a gente dar uma lida na lei. Só para a gente ver como é que isso aqui tudo funciona. Então vamos lá. Coloquei aqui a letra da lei. Espera aí, que eu ainda estou enrolado com esse sistema. Então tá aqui, ó. Artigo 18 e o artigo 19 da lei. Só para a gente se situar, para a gente dar uma lida na lei. Olha lá. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto a cônjuge, companheiro ou parente afim até o 3º grau, esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Olha o artigo 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar.
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Então tá aí o resumo, fala isso tudo aí pra gente. Artigo 20. Pode ser arguída a suspeição de autoridade superior que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com o respectivo cônjuge, companheiro, parentes e afins até o terceiro grau. Então, pode ser arguída a suspeição. Um indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Então, tranquilo, aquele resuminho, coloca tudo isso aí no papel. Então, vamos para a nossa questão. E a gente vai ver que a Carlos Chagas deu mole, deslizou. Técnico Judiciário, TRF Terceira Região, 2014. Inácio, servidor público federal do TRF Terceira Região, é responsável pela condução de determinado processo administrativo e detectou que uma das partes interessadas no aludido processo é casada com Carlos, com quem possui amizade íntima. Vale salientar que o mencionado processo administrativo apresenta uma pluralidade de partes interessadas. No caso narrado e nos termos da Lei 9784, galera, já perceba o seguinte, vamos ver, letra A. O processo deverá ser conduzido por Inácio, tendo em vista que existe uma pluralidade de partes interessadas? Não tem nada a ver. Tendo ou não tendo mais de uma das partes, ele é suspeito. Ele pode até continuar conduzindo o processo, mas ele é suspeito. Se a parte arguir a suspeição, ele tem que sair fora. Letra B. Trata-se de hipótese de impedimento furada. Letra C. Inexiste qualquer proibitivo para que Carlos continue na condução do processo, pouco importando a pluralidade de partes interessadas. Inexiste qualquer proibitivo, né? Ele é suspeito, né? Bom, eu até ficaria com essa resposta na hora da prova. Vou dizer para vocês que ela não está de todo ruim, não. Letra D, vamos ler a outra. Inácio deverá afastar-se da condução do processo por razão moral. Embora não se trate nem de impedimento e nem de suspeição, não. É um caso de suspeição. Olha o gabarito da banca. Inácio deverá declarar-se suspeito. Galera, como a gente viu, a suspeição é uma presunção relativa. Ela pode ser arguída pela parte interessada. Então, não necessariamente, o Inácio teria que sair fora. É uma presunção relativa. Na verdade, eu até fiquei aqui entre C e E na hora que eu fiz essa questão, há um tempo atrás, mas eu achei que a banca forçou a barra aqui, não existe qualquer proibitivo, né? Porque a gente sabe que ele é suspeito. Então o ideal é que ele saia fora do processo, que ele mesmo se declare suspeito. Agora, ele não deve se declarar suspeito. É aqui que a banca forçou a barra, né? Porque a suspeição, ela pode ser declarada pela parte interessada. É claro que o Inácio, ele pode se declarar suspeito? Pode. A própria autoridade pode dizer, não, esse cara é meu amigo, não vou julgar esse processo. Mas deve se declarar, ficou pesado, tá? Esse foi o gabarito oficial da banca, letra E. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Bom, a nossa próxima questão é sobre princípios do processo administrativo. Vamos dar uma lida. Acerca dos princípios do processo, é correto afirmar. Letra A. Em face do silêncio da administração, diante de um requerimento do administrado, aplica-se o princípio da razoável duração do processo, gerando presunção de anuência tácita ao requerimento. Ou seja, você entra com um pedido, por exemplo, de licença. A administração não te responde num prazo razoável. Automaticamente você está de licença? É uma presunção de anuência tácita, ou seja, tacitamente, automaticamente, a administração concordou com o requerimento? É isso que acontece? Claro que não. Absurdo pensar assim. Letra A está fora. Letra B. A exemplo do processo judicial em que a instauração se dá de ofício, no processo administrativo, o princípio da oficialidade somente vigora após provocação da autoridade administrativa pelo interessado. Galera,
o processo judicial ele não se dá de ofício, ele se dá mediante provocação. O princípio da oficialidade, ele permite que o processo administrativo seja iniciado de ofício ou a pedido da parte interessada. Já o processo judicial, ele só pode ser iniciado por provocação. É o princípio da inércia do poder judiciário, da inércia da tutela jurisdicional. Então está furada também. Letra C. Os processos administrativos devem ser realizados de maneira sigilosa até decisão final? Claro que não. Imagina se um processo licitatório vai ser sigiloso, por exemplo. Imagina se um processo administrativo vai ser sigiloso, a parte não vai ter ciência de nada. Claro que não. Letra D, esse é o meu gabarito. Embora se aplique no processo administrativo o chamado princípio do informalismo ou do formalismo moderado, há necessidade de maior formalismo nos processos que envolvem interesses dos particulares, como é o caso dos processos de licitação, disciplinar e tributário. Perfeito, né, galera? A gente sabe que prevalece no direito, no processo administrativo, o informalismo. O processo ele tem que ter um mínimo de formalidade para garantir a segurança jurídica das partes. Mas é uma formalidade mínima. Tanto que no processo administrativo, por exemplo, é facultativa a presença do advogado. Agora, existem certos processos que têm um rigor maior, que têm até uma regulamentação própria. Processo de licitação, Lei 8.666. Processo disciplinar, no nosso caso, Lei 8.112. Processo tributário também tem uma legislação específica. Então, nesse tipo de processo, obviamente, eu tenho que ter uma formalidade maior. E letra E. O princípio da gratuidade exige que todos os processos sejam gratuitos? Não. A regra é a gratuidade, salvo ressalvadas as exceções impostas em lei. Então, gabarito letra D de dado. Nossa última questão sobre controle da administração. Galera, vou ser rápido, tá? Olha só, quando eu falo de controle da administração, eu tenho que lembrar que eu tenho duas situações distintas: ato e contrato administrativo. Em relação a ato, o Tribunal de Contas ele tem o poder de sustar o ato ilegal e ele comunica isso ao Poder Legislativo. Em relação a contrato, o Tribunal de Contas ele não susta, ele só assusta. No caso do contrato, o Tribunal de Contas ele não tem o poder de sustar. Ele comunica ao Poder Legislativo, que comunica a ilegalidade do contrato ao Executivo. Dentro de 90 dias, se nenhum dos dois tomarem uma medida, se nem o Legislativo e nem o Executivo agirem, o Tribunal de Contas vai decidir a respeito. Alguns entendem que após esse prazo, o Tribunal de Contas poderia sustar sim o contrato. Existe uma corrente que pensa assim. Para resolver a questão, só tinha que saber isso. Na verdade, se você for ler o enunciado, ele fala da sustação de um contrato. E aí ele pergunta o que acontece, né? O Tribunal de Contas pode sustar contrato? Não. O TCU não poderia ter determinado a sustação da execução contratual por se tratar de ato de competência do Congresso Nacional. A quem compete, ademais, solicitar de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, galera, resumindo, dá uma lida depois na questão, mas para resolver, só tinha que saber isso. Em relação a ato ilegal, o Tribunal de Contas susta e comunica o Legislativo. Em relação a contrato, o Tribunal de Contas ele só assusta, ele não susta, ele apenas comunica a ilegalidade ao Executivo, que comunica a ilegalidade ao Legislativo, que comunica a ilegalidade ao Executivo. Beleza? Tranquilo? Então mole, gabarito, letra C, artigo 71 da Constituição. Com isso, fechamos o nosso simulado 5, espero que tenham gostado. Simulado 6, ética e serviço público. Valeu, galera. Até a próxima.